Olá, boa noite. Está começando mais um Eco Opinião. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Meninos Ecológicos, da Associação de Educação do Homem de Amanhã de Araras, a AEDA. O projeto, patrocinado pela Electro, tem a intenção de preparar os jovens para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo manter a consciência de que cuidar do meio ambiente e de todo o seu ecossistema é essencial. As mudas de árvores nativas que são produzidas pelos meninos são utilizadas em áreas de replantio ou como arborização urbana. E no quadro musical de hoje teremos a presença da dupla sertaneja Felipe e Marcelo, que tem uma carreira consolidada em Araras e em toda a região. O Eco Opinião começa agora. Hoje teremos a participação do engenheiro agrônomo responsável pelo projeto Meninos Ecológicos, José Mauro Oliveira Araújo, da estudante de biologia Jaine Freire e dos estagiários do projeto Lucas Neri e Juliana Lisboa. Não saia daí, o Eco Opinião volta já. O grupo USJ Usina São João é um dos principais produtores de açúcar e álcool do Brasil e trabalha continuamente pelo meio ambiente. Entre as nossas melhores práticas está o projeto Margem Verde, que desde 1999 já plantou cerca de 900 mil mudas de espécies nativas para a recuperação de matas ciliares. O projeto de educação ambiental com as comunidades locais e a reciclagem de todos os subprodutos da cana. Sustentabilidade social e ambiental, esse é o nosso compromisso. Bem-vindo à Royalty Medical. O Centro de Atenção à Saúde do Idoso, CASSI, tem como objetivo abrigar de forma segura e confortável pessoas idosas que necessitem de cuidados mais que especiais. No Centro de Atenção, o abrigado continua vivendo num ambiente com tudo que uma casa de família tem direito, além de nossas especialidades como supervisão contínua de enfermagem, avaliações médicas, alimentação ponderada, limpeza rigorosa do local, atividades físicas e muito mais. Venha conhecer as nossas casas. Para saber mais, acesse www.royalty.med.br ou ligue 3352-9995. Royalty Medical, serviços em saúde. O projeto Meninos Ecológicos produz mudas de árvores nativas de várias espécies para o plantio, manejo florestal e também a arborização urbana. Os jovens participam de todas as etapas de produção das mudas, desde a coleta das sementes até o plantio. Cada fase do processo é muito importante para que a planta cresça saudável e chegue ao seu destino final. O projeto Meninos Ecológicos incentiva os jovens a tomar conta de seus afazeres, para assim criar responsabilidade e seguirem outras carreiras. Isso daqui é um programa que é patrocinado pela Electro e aqui os meninos que cuidam de tudo, que é o princípio básico da EDA. A gente orienta, mas é tudo tocado por estagiário. Até a nossa coordenadora aqui, a Jaine, ela faz biologia na Araras, então, e ela que toma conta dos meninos. A gente dá o norte e eles que têm que ir atrás. Os jovens participam de todos os processos de formação da muda, desde a coleta de sementes até o plantio final. Os meninos fazem desde a coleta de semente, então normalmente a gente faz rodízio, de vez em quando você vê alguma matriz com semente, eu pego os meninos, a gente vai coletar, chega aqui são os meninos que limpam, os meninos que tratam, se há alguma semente que tem que quebrar a dormência, né? Quebrar a dormência são atitudes que a gente faz normalmente física, de deixar o material na água, essas coisas para a semente, digamos assim, acordar, né? Que por isso que chama quebrar a dormência. Então eles fazem quebra de dormência, eles semeiam no tubete, né? Depois a nossa estufa, nós tivemos essa felicidade de conseguir uma estufa totalmente automática, né? Então o sistema de irrigação é todo automático e tal. Então eles levam até a estufa, muda a forma, a gente só faz aquela manutenção. Os meninos produzem mudas para diferentes situações, tanto para a recomposição florestal quanto para a arborização urbana. Eles pegam essas mudas, algumas delas, não todas, a gente passa para saquinho, que a ideia aqui, como a Electro leva muitas mudas, são mudas de pequeno porte, que a gente faz ela num tamanho grande para poder plantar na calçada, entendeu? Essa é a base do projeto. E independente disso, nós temos a diversidade de espécies que ficam em tubete. Então, se você quiser fazer uma recomposição florestal,
nós recomendamos que essa recompensação se faça com tubete, que é o custo-benefício e o custo técnico é muito maior do que a muda em saquinho. Agora, se você for plantar na calçada da sua casa, então aí já leva uma muda de um porte já maior e de uma muda que fique de pequeno porte para não dar problema na fiação. A AEDA, Associação de Educação do Homem de Amanhã de Araras, mantém seu princípio de preparar o jovem para o mercado de trabalho e no projeto Meninos Ecológicos, o jovem tem o diferencial da consciência do meio ambiente. A EDA, dentro do projeto da EDA de encaminhar o jovem ao mercado de trabalho, aqui nesse projeto a gente procura dar esse conhecimento ambiental, que o menino vá, mesmo que vá trabalhar numa indústria, no comércio, onde ele vai trabalhar com essa consciência da importância do meio ambiente. Tudo tem que ser sustentável, tudo se relaciona. Para participar do programa, o jovem deve estar cursando o ensino médio, pois sem o estudo não é possível ingressar no mercado de trabalho. Então o jovem para ingressar aqui é como os dados da EDA, né? Ele tem que ter 15 anos, está já na 8ª série, só vai poder ser encaminhado para estágio com 16 anos no primeiro colegial, né? A EDA seleciona os jovens por carência, entendeu? Mas carência não significa que ele não tenha que ir bem na escola, entendeu? Então aqueles que estão no curso regulamentar, estão indo bem na escola, a EDA escolhe os mais carentes daí, né? E aqui a gente procura dar um trato diferenciado. Primeira coisa que a gente procura mostrar para ele o diferencial que é o ambiente que ele tem na escola e o ambiente que ele vai ter num lugar profissional, que ele vai ter que produzir, que ele vai ter que mostrar resultado. É isso que a gente procura fazer, preparando ele para esse mercado de trabalho. As mudas podem ser plantadas de diferentes formas, como em saquinhos ou em tubetes, que é a maneira mais correta, pois permite o melhor crescimento da planta. O projeto Meninos Ecológicos também conta com uma grande variedade de espécies, para poder assim atender vários pedidos de replantio, seja na cidade ou em matas nativas. O projeto Meninos Ecológicos produz mudas em saquinho e em tubete, e em cada uma delas é adequada para uma situação específica, como explica o engenheiro agrônomo José Mauro Oliveira Araújo. Eu queria mostrar a primeira parte de tubete. O pessoal é muito contra a mudinha em tubete, porque fala, nossa, uma mudinha dessa daí é tão sensível, né? E porque tecnicamente isso daqui é considerada muda de qualidade, né? Porque toda planta, quando ela nasce, ela emite uma raiz que a gente chama de pivotante, uma raiz principal, que vai ter um geotropismo positivo e ela vai se desenvolvendo procurando o solo, certo? Se você está plantado dentro do saquinho, quando ela chega no fundo do saquinho, o que vai acontecer com essa raiz? Ela não consegue passar o saquinho plástico, então ela fica virando em volta, né? Então normalmente quando você abre o saquinho, aquilo lá está tudo, aquela raiz está toda enovelada. Se você corta aquela raiz, que esse é o certo, essa planta vai entrar num estresse, você tem que diminuir a copa dela, também diminuir o volume de folhas, para ela entrar em equilíbrio e ela poder gastar a energia dela para o enraizamento da planta. Então com isso daí você vai perder quase que um ano para essa planta enraizar de novo, começar a se formar e embalar de novo. Se você não corta essa raiz no desenvolvimento da planta, ela vai ficar um nó naquele lugar, porque a raiz continua a desenvolver e ela se estrangula ali. E aí esses casinhos, que normalmente a pessoa abre um buraquinho, tira a mudinha do saquinho, põe ali e vê que essa mudinha dali 2, 3 anos se amarra e não consegue desenvolver. Você vai tirar ela do chão, você vê que formou um nódulo ali e que não consegue a seiva passar para a planta. O tubete é a melhor forma para se produzir mudas saudáveis, pois não atrapalha o crescimento da raiz da planta.
E isso tudo é resolvido no tubete. A muda de tubete, o tubete ele tem uma formação, normalmente você bate aqui de lado que ele pula para você tirar. Ó. A muda fica com uma formação, todo o sistema radicular vai para baixo. E isso está na técnica do tubete, ó. Porque quando ela solta uma raiz, a raiz não consegue dar volta no tubete, porque dentro desse tubete tem essas asinhas assim que não deixa a raiz virar. Então, como a raiz não tem opção para ir para um lado para o outro, ela não volta no sentido da própria planta, só sobra para ela como opção ir para baixo. Então você vê que toda a raiz que chega aqui embaixo, o tubete tem um furo grande, isso daqui oxigena demais a planta, isso daqui para o sistema radicular é muito oxigênio. Meio que enferruja e ela para naturalmente de desenvolver essa raiz. E a planta começa a emitir outro sistema radicular. Então quando você tira essa mudinha do tubete, olha a quantidade pelo tamanho dela, a quantidade de raiz. Se eu ponho isso daqui num solo fértil, num solo úmido, essa raiz simplesmente continua o desenvolvimento dela, não dá estresse nenhum, ela continua normalmente. Entendeu? Então tecnicamente você vai ver plantio de eucalipto, plantio de pinos, plantio de café, é feito dessa maneira. As mudas em tubete facilitam também o plantio em áreas de preservação permanente e é mais fácil também de transportá-las. Quando você vai fazer recomposição florestal, você vai plantar APP na beira de rio, normalmente o lugar não é plano, é de difícil acesso, você não consegue chegar com máquina. Então você imagine, eu levar uma muda de saquinho, quantas mudas você consegue levar na mão de saquinho? Você vai levar 2 saquinhos em cada mão? Você vai levar 4 mudas. Eu pego uma bandeja dessa daqui, eu levo 108 mudas numa bandeja. Então, o plantio, o custo final de formação dessa muda é muito mais barato e muito melhor tecnicamente. É por isso que a gente preconiza o tubete. Entendeu? É tecnologia, é muito melhor fazer desse jeito. Várias espécies de árvores são cultivadas pelos meninos, como por exemplo o ingá, que é muito utilizado nos reflorestamentos. Essa daqui especificamente é o ingá. Né, o ingá 4 quina que a gente chama, que é o ingá mais conhecido, né, na beira do Iguaçu tem bastante e tal. É uma árvore bem rústica, ela tem como característica, ela vai até em áreas degradadas, você pegar a área de subsolo, você pode plantar no terreno, ela sofre aí nos primeiros anos e tal, mas depois tem um desenvolvimento muito bom, né. É complicado coletar semente disso daqui, por incrível que pareça, porque o passarinho adora a semente disso daqui. Quando ela vage e abre lá em cima, ela quando cai no chão, normalmente já cai sem semente. O passarinho já comeu a semente dela lá em cima de cair. Quer dizer, então, para recuperação de fauna também é espetacular o ingá. É uma árvore muito boa, vai bem na beira de rio, aceita tanto áreas mais ou menos secas, né, que não seja muito úmido, como beira de rio, tem desenvolvimento. O único problema dela é que sempre toda árvore tem um defeitinho, né? Ela é um pouco suja, digamos assim, ela derruba muita folha, na época, né, são umas folhas mais ou menos grandes, quando começa a cair o ingá, junta mosca, porque ele é doce, né? Então, numa situação de meio ambiente, você não percebe. Mas para você fazer ao redor da sua casa e tal, ela dá um pouco de trabalho para você ter que varrer chão, essas coisas, né? Mas é uma muda fantástica. Ela é considerada uma secundária inicial por causa dessas características, ela não é bem uma pioneira, porque a semente dela não tem longevidade. A semente dela, se ela cair, se não plantar em 30 dias, a semente não é mais viável, né? Por outro lado, se ela cai, que ela cai nessa época de fim de ano, que vai começar a cair o ingá, já no meio da chuva começa a nascer debaixo do próprio pé de ingá, já nasce um monte de muda, né? Então ela é fantástica para recobrimento, né? E é interessante notar que nós temos vários tipos de ingá, tá? Então todos os ingás, esse aqui, por isso que eu fiz questão de falar que é o 4 quina, o mais comum deles, que a gente tem, só aqui no viveiro nós temos 4 tipos de ingá diferentes. A copaíba também é uma árvore muito cultivada no projeto. Há sempre um lote maior dessas mudas. Essa árvorezinha, ela é pequenininha agora. Essa daqui é considerada uma das maiores árvores no estado de São Paulo, é o famoso óleo de copaíba, né, que normalmente o fazendeiro chama de pau d'óleo, né? É uma árvore tão admirada na zona rural que normalmente quando o pessoal vai desmatar para pasto, ele procura os pau d'óleo, né, a copaíba, e ele deixa para fazer sombra para o gado, né? E o pessoal que tem rancho aqui na beira da cascata pode ter quase certeza que as maiores árvores que ele tem na beira do rio lá são esse óleo de copaíba, né? Normalmente é um tronco vermelho, né? E essa é a árvore que caiu da praça.
né? Aquela árvore que nós tínhamos na praça, que caiu, que era uma árvore centenária lá, era o óleo de copaíba, né? Essa aqui especificamente nós coletamos essa semente, um amigo meu trouxe, né? Ele trouxe lá da beira do Iguaçu, né? Ele coleta lá e tem essa pachola, ele vai todo fim de semana lá e fica lá baixadinho, catando uma semente bem grande, né? O líquido interno dessa árvore que você tira, ele é medicinal, né? Isso daqui é usado tecnicamente no norte, no Amazonas, para se preservar a mata, que você consegue mostrar para o dono daquela área que é muito mais caro o óleo que você retira dessa árvore do que ele derrubar essa árvore para vender a madeira, entendeu? Quando você derruba a árvore para vender a madeira, nos 2 primeiros anos pode compensar. Só que se você deixar e todo ano tirar óleo, o resto da vida dessa árvore você vai conseguir tirar óleo, entendeu? É como mais ou menos você tirar o óleo da seringueira, né? Em vez de você derrubar a seringueira, fica extraindo o óleo dela e comercializando o óleo, né? Então o óleo de copaíba, o pau-d'óleo famoso, né? É uma árvore que eu acho espetacular. E nenhuma recomposição florestal aqui na nossa região, ela deve estar fora, né? Por isso que a gente faz um lote muito grande e a gente procura difundir. E veja a seguir, o projeto Meninos Ecológicos não transforma apenas o meio ambiente, mas também melhora a vida dos jovens que passam pelo programa em busca de um futuro melhor. Na Foz do Brasil, sabemos que saneamento é cuidar do meio ambiente, saúde e qualidade de vida. Buscamos o nível de excelência